Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você. Eu vim aqui mais uma vez para deixar uma palavra que abençoe sua vida, seu coração. Em Hebreus 12, 1 e 2, nós temos assim: nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então aqui nós temos, o apóstolo Paulo coloca diante de nós uma postura que nós precisamos ter, não é num momento em que nós precisamos exercer a fé. Ele está falando aqui de uma grande nuvem de testemunhas. Ele se refere aos homens de fé citados no capítulo 11 de Hebreus. Mas nós temos uma outra nuvem de testemunhas hoje. São nossos filhos, nossa mulher, as pessoas que são amigos nossos, que eventualmente não creem no Senhor e que sempre ouviram de nós a respeito da nossa fé, um testemunho de fé. E esse testemunho de fé precisa ser prático agora mais do que nunca. Precisamos expressar a realidade da nossa fé. Nós vivemos agora num terrível momento de ameaça de uma virose séria, uma pandemia que tem ameaçado o mundo. Mas existe um outro vírus aqui. É o vírus do pavor, é o vírus do medo, é o vírus da insegurança. E esse vírus, a sociedade tem sido refém desse vírus, esse vírus do medo e da insegurança. Esse vírus é terrível, porque ele destrói a nossa fé, ele até nos adoece nesse momento. E nós precisamos estar, segundo o escritor de Hebreus, olhando para Jesus. Pedro, ele estava andando sobre as águas e enquanto ele olhava para Jesus. Depois quando ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a fraquejar e afundou. Então hoje nós temos um grande número de notícias, às vezes estamos ligados, estamos em casa, quarentenados e ligados em todas essas notícias ruins. E nós corremos o risco de sermos reféns desse medo, desse terror. Em João 14:1, Jesus nos dá um imperativo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. Deus está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Em João 16:1, diz que nós não estamos livres de angústias, de aflições. Jesus nunca prometeu para nós que a nossa vida seria livre de angústias e aflições. Muito pelo contrário, ele disse: no mundo vocês passam por angústias e aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, não desanime. Em Hebreus 12:3, o escritor volta a dizer que nós não podemos desmaiar nas nossas almas. O que significa desmaiar nas nossas almas? Significa estar cativo desse espírito de medo, de pavor, de insegurança que toma conta de muitas pessoas. Nós precisamos ter domínio sobre a nossa alma. Em Josué 1:9 temos uma outra promessa maravilhosa, mas essa promessa maravilhosa ela está condicionada a uma postura. O que diz? Não te mandei eu, não te espantes, não te atemorizes, o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Então, o Senhor está cuidando de nós, mas Ele requer de nós uma postura. Não podemos desmaiar nas nossas almas. Nós temos que ter nesse momento domínio sobre a nossa alma, que a nossa alma seja cheia da graça de Deus, seja cheia da fé. E eu gostaria de colocar algumas posturas práticas aqui, que estão em 1 Timóteo 4:1. No versículo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo vai falar que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos de engano,
o apóstolo Paulo vai falar da atuação forte de um espírito de engano, vai falar de um cenário que acontece hoje nos últimos dias. E no versículo 7 desse mesmo capítulo, ele vai propor ao seu discípulo Timóteo um exercício de piedade. Ele vai dizer: exercita-te a ti mesmo na piedade. Existe um exercício diário que nós precisamos ter. E ele vai exemplificar isso no versículo 13, ele vai dizer: aplica-te à leitura, aplica-te à leitura. Então precisamos nos aplicar à leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela fortalece a nossa fé. No próprio versículo 13, ele vai dizer: aplica-te à exortação. O que é aplicar-se à exortação? É você não se tornar cúmplice do pecado alheio. Jesus está voltando. Ele está voltando para pegar a sua igreja. É uma igreja santa, sem mácula e sem ruga. Então, nós não podemos de maneira nenhuma nos tornar cúmplices. Precisamos exortar pessoas. Não é se tornar uma pessoa chata, inconveniente. Não é isso, mas é com carinho e com tato você estimular o pensamento das pessoas no sentido delas abandonarem situações de pecado, situações que certamente vão condená-las diante de Deus. Fala também no versículo 13 para ele aplicar-se ao ensino. 1 Timóteo 4, 13, aplica-te ao ensino. Um ensino que seja verdadeiro, né? Que seja baseado na palavra. No versículo 14, ele fala algo muito interessante. Ele fala para que ele não despreze o dom, os talentos que foram dados a ele por imposição de mãos. Então eu quero dizer a você, meu querido irmão, irmã, que você tem talentos e dons específicos de Deus que estão sobre a sua vida. Em Hebreus 12 vai falar que nós precisamos completar uma carreira de fé, não é? Nós precisamos perseverar numa carreira de fé. Existe um trabalho que a igreja precisa exercer. E nesse tempo agora eu tenho me reinventado profissionalmente, porque eu estou em casa e eu tenho que dar aula em casa. Muitas pessoas estão estabelecendo home offices, né? Então nós precisamos nos reinventar em dons e talentos. Desenvolva um novo talento na sua vida nesse tempo. E no versículo 16 ele vai fechar dizendo: tenha cuidado de si, tenha cuidado do teu ensino e de uma prática coerente. Que o Senhor nos ajude a sermos nesse tempo coerentes com a nossa fé. Que o Senhor nos livre do medo, do pavor. Que o Senhor nos dê nesse tempo, que o Senhor dê à sua igreja, a sua verdadeira igreja nesse tempo, uma verdadeira expressão de fé. Tá bom, querido? Aqui vai o meu abraço carinhoso, em nome de Jesus.